Bom dia, meu bem. Tudo bom? Nicolas, bom dia. Parabéns lá pelo resultado das Olimpíadas de Química. Vi lá o nome na listagem. Tá tudo bem? Obrigado. Nada. Quando é que vai ser a segunda fase? Sei não. Você não sabe? Quando Só foi? fui eu não. Hã? Só fui eu não, foi a Dani também. É, mas a Dani não chegou ainda para eu parabenizar ela. Eu falei O só. professor ainda vai me dizer qual foi o seu dia. Tá certo. Você tá com a atividade do Enemzinho? Tô, calma aí. Para a gente começar a aula já fazendo a correção em relação a essa atividade. Teve alguma oscilação de energia aí hoje, Nicolas? Não, Não. tá. Deixa eu ver, acho que ele tá aqui, deixa eu passar aqui. Tá. Oh meu Deus, eu tenho uma raiva quando fica essa telazinha pequena. Pronto, ó. Toda vez que a gente colocar a atividade do Enemzinho, sempre vai ser de algum conteúdo que a gente já estudou, tá? Que é só uma forma da gente revisar aquilo que já foi visto. Nesse caso, nessa questão, eu coloquei as orações subordinadas substantivas como forma de avaliação e retomada de conteúdo. As orações subordinadas substantivas e na atividade eu coloco uma introduçãozinha para vocês saberem do que se trata a questão. Uhum. Orações subordinadas substantivas são orações que exercem as funções de sujeito, objeto. Se for sujeito, ela vai ser chamada de quê? Se a função dela for de sujeito, ela vai ser chamada de subjetiva. Se for de objeto direto, objetiva direta. Objeto indireto, objetiva indireta. Complemento nominal, completiva nominal. Nominal. Predicado nominal ou aposto, que é a positiva. Tem a completiva, né? E a predicativa, no caso É. da predicado nominal, e a positiva, se for o caso do aposto. Tendo a mesma função que um substantivo na estrutura frásica. Estrutura frásica é dentro da oração, dentro daquela frase. As orações subordinadas substantivas começam maioritariamente, isso quer dizer, na maioria das vezes, com as conjunções integrantes. Quais são elas? O que e o se, certo? Uhum. Uhum. São classificadas conforme a função sintática que exercem na oração. Aí a gente vem com aquela classificação que a gente acabou de falar. Aí eu trouxe uma tira do Armandinho. Às vezes, parece que esperamos algum sinal. Abriu, pai. Vamos atravessar logo a rua. Às vezes, parece que. Ó a conjunção integrante aí, ó. Uhum. Às vezes parece que esperamos algum sinal. Abriu, pai. Vamos atravessar logo a rua. Sobre a tirinha Armandinho, a frase. Às vezes parece que esperamos algum sinal. A oração destacada é classificada como oração subordinada substantiva o quê? Qual é a classificação dela? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Quando eu vou fazer análise de qualquer oração, qual é a primeira coisa que eu tenho que olhar para ela? É. Verbo. Qual é o verbo dessa daqui? Esperamos. Ou Ó, parece. Parece. parece, não é um período, né? Por isso que é o período aqui, ó, oração subordinada, porque eu tenho dois períodos, né? Aqui o parece e o esperamos. Uhum. Parece que, parecer, De que esperamos algum sinal? algum sinal. Qual é a função?
de sujeito. Aqui eu tenho uma função de sujeito. Portanto, se ela tem função de sujeito, que tipo de oração é essa? Substantiva o quê? Ó, subjetiva. Aquela que exerce a função de sujeito dentro da oração. Certo? Certo. Respondida a questão? Bota aí o okzinho marcado no dia 22. A correção realizada. Oi, Presta atenção. Eu tava falando pra Dani na outra aula que tem 3 medalhas. Aí tem a de ouro, tem a de prata e tem a de bronze. Aí eu falei pra ela, se tu passar nos pontos de mim, tu recebe a de ouro. Mas se tu não passar, tu não recebe. Quem vai receber sou eu, aí ela vai ficar com a de prata. Isso vai dar eu. Aí eu vou ficar com a de ouro. Dani. Parabéns. Bom dia. Bom dia, meu amor. Parabéns lá pelo resultado das Olimpíadas de Química. Obrigada, tia. Todos esses dois bonitinhos chiques lá, quando eu vi o nome do Nicolas, o nome da Dani. Olha que maravilha. Parabéns, meus amores. Respeitando isso aí. Ó, cheio da... Nicolas, cadê a foto? Nunca vi. O quê? Tá lá minha foto lá, ó. Só assim, ó. Bom dia, Rubens. Ó, eu não vou poder retomar aqui. Eu fiz a correção da atividade do Enemzinho. Vocês chegaram, deixa eu ver com quanto tempo de atraso. Foi 5 minutos, eu. A Dani foi 5 minutos, o Rubens foi 8 minutos. Aí aqui, ó, a gente fez a análise em relação à oração subordinada substantiva. Qual é a função que ela vai exercer aqui? A função é de sujeito. Se eu tenho uma função de sujeito dentro dessa oração subordinada, ela será uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Tá. Beleza. Só assim, ó. Ah, menino, vocês não se criam desse jeito. Você já vai ver, ó. Eu com a medalha de ouro e a Dani com a de prata, ó. Vocês foquem no resultado para o desempenho de vocês. A posição interessa. Interessa. Mas assim, não vão ficar rivalizando em relação a isso, não. Ô, rapaz, se for no dia do meu aniversário, é um presente pra mim. Quando é que vai ser teu aniversário? Tá longe, gente. Mas daqui pra lá, assim... Quando é? A Dani sabe. Mas eu não sei, porque eu tô perguntando. A Dani sabe. Eu não sei, não. Sabe. Eu te dou, né, não? Sei lá. Bora lá. Ó, assuntos da nossa prova. Começando. Eu não gosto das nossas aulas, que as aulas sejam somente uma aula semanal. Isso deixa a gente muito fechado. Concordância verbal. Por que você não faz aula dia de quinta-feira, de tarde? Não sei, tem que falar com a coordenação, porque assim, não é só da minha vontade, né? Eu não tenho problema nenhum em fazer. Mas aí eu tenho que organizar... Tia, volta lá. Concordância verbal. Ei, tia. Oi. Você terminou de dar seu assunto, não já? Terminei, mas eu vou revisar hoje tudo. Tá aqui, ó. Concordância verbal, a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural. Eu adoro as flores. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Eu adoro. O eu, sujeito, adoro o verbo. Elas, sujeito, adoram, verbo que vai concordar com esse sujeito, quando as flores desabrocham na primavera. Aí eu já tenho aqui, ó, um sujeito composto. Cristina e Eva entraram no hospital. Se eu tenho um sujeito composto, o meu verbo obrigatoriamente também vai precisar concordar com esse sujeito composto. Sujeito simples. Você tem mais de um aí. Pronto. Sujeito simples ou sujeito coletivo. Ó, sujeito coletivo. Nessa situação, o verbo fica sempre no singular.
Porque a mesma regra que se tem Multidão. em relação ao substantivo coletivo é que a ideia de coletividade é da mesma espécie, não só porque é quantidade. Não estou falando de singular e plural, mas no substantivo coletivo. Então, o verbo vai ter que ficar no singular. A multidão. A multidão é o coletivo de que substantivo? Muita gente, vários. Muitas pessoas, muita gente. Então, ó, a multidão, que é o coletivo de pessoas, Já o cateia de QB. ultrapassou o limite. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, né, o verbo pode ser conjugado tanto no singular quanto no plural. A multidão de fãs, está especificado, ultrapassou. Ele vai poder concordar com o substantivo coletivo, com o sujeito coletivo, ou com a especificidade desse sujeito coletivo. Aqui, ó, o que eu estou dizendo? Bom dia, Linara. Tá aqui, ó. Nesse caso aqui, minha gente, vocês pensam que não estão vendo os códigos de vocês aí? Ó, Dani, fecha esse dedo. Ai, ai. Porque tá tendo uma coisa que tá doendo, olha. Sim, tô vendo, tá? Ei, tia, Oi. acho que foi, se não me engano, não sei se foi num dos primeiros dias de aula, a Dani tava lá no colégio, aí eu tava em outro lugar. Ela tava lá junto com a menina. Você sabe como é que a menina fez o coração? Você sabe o que ela fez? Não. Ela fez assim, ó. O Nicolas para falar isso. Eu não acredito nisso, não. Bora aqui, ó. Multidão. Nesse caso, o verbo pode concordar com o sujeito no coletivo, multidão, e ficar no singular, ou ele pode concordar com a especificidade em relação a esse sujeito coletivo, que é fãs. Aí vai estar no plural, eu posso concordar o meu verbo com esse plural, certo? Aqui eu só vou passar rapidinho, porque a gente já tratou sobre isso, para poder só fazer a revisão hoje, ó. Coletivos partitivos, maioria de, a maior parte de, grande número, o verbo pode ser usado no singular ou no plural, em coletivos partitivos, que vão falar de pedaços, de partes. Grande número de presentes se retirou. Grande número. Ou grande número dos presentes se retiraram. Tanto um quanto o outro vai estar correto. Expressões como mais de, menos de, cerca de. Nestes casos, o verbo concorda com o numeral. Ó, nestes casos, o verbo Numeral. concorda com o numeral. Exemplo, mais de uma mulher. Uma. Quis trocar. Só é uma, então só tenho essa relação. Trocar as mercadorias. A partir de duas, eu já tenho o plural colocado aí, ó. Mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Aí o verbo vai para o plural. Nos casos em que mais de é repetido, indicando reciprocidade, reciprocidade é aquela ideia que eu tenho dois sujeitos realizando a ação ao mesmo tempo. Lembram disso? Sim. Pronto. Mais de uma professora se abraçaram. Mais de uma, na reciprocidade. Eu tenho esse pronome se aí, tá? Nomes próprios. Isso aqui eu já lembro que tem uma questão relacionada a isso na prova, tá? Com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigo. Exemplo, se eu tenho a presença do artigo, tá aí o artigo no plural, os Estados Unidos influenciam o mundo. Se eu não tenho a presença do artigo, vai ficar no singular. Estados Unidos influencia o mundo. Presença do artigo vai ser determinada a concordância do verbo a partir disso. Se eu tenho um artigo, o verbo vai concordar com esse artigo. Se eu não tenho artigo, vai ficar no singular. Certo? Pronome relativo que, mais uma vez ele aparecendo aqui, ó.
o verbo deve concordar com o antecedente deste pronome. Fui eu, nesse fui eu lembro muito do questionamento sobre quando a pessoa pergunta assim, tia, sou eu que agradece ou sou eu quem agradece? Sou eu quem agradece. Os dois estão corretos. Você pode usar tanto o que quanto quem. Sou eu que agradece ou sou eu quem agradece? Sou eu quem agradece. É tá? melhor. Fui eu que levei, foste tu que levastes, ou foi ele que levou? Tá vendo que o termo Foi ele que levou. aqui, ó, olha aqui, ó, o termo antecedente são os pronomes. Pronome relativo que, o termo antecedente é um pronome do caso reto, ó. Eu, tu e ele. O tempo também está variando, ó. Levei, levastes e levou. Estão no passado, mas a conjugação desse verbo está relacionado ao sujeito. Certo? Deixa eu ver aqui o Rubem. Rubem tá tão caladinho. Tá tudo bem, Rubem? Ah, professor. Ou só tá cansado? É sono mesmo. Mais cansado do que... Gente, nem me fala em relação a sono. Só um minuto. Eita. Peraí. Vamos. Próximo. O relativo quem é a mesma regra que tem para o pronome que. O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente do pronome quem. Olha aí mais uma vez o pronome do caso reto aparecendo. Eu fui quem afirmou, eu fui quem afirmou. E calor. Então calor, eu sei. Expressão um dos que. Ó, expressão um dos que. Este é mais um dos casos. Este é mais um dos casos em que tanto o verbo pode ser conjugado no singular como no plural. Ele foi um dos que mais contribuiu. Ou ele foi um dos que mais contribuíram. Certo? Tanto no singular quanto no plural. Aqui, em relação à concordância verbal, a gente está colocando, eu quero que vocês pensem o seguinte, na concordância verbal nós temos vários casos a serem estudados. O que eu coloquei aqui é justamente os que são mais recorrentes, o que são mais solicitados, tá? Os que são mais pedidos em relação às questões. Aí aqui, ó, regência verbal. E isso daqui eu quero a atenção de vocês em relação à regência verbal. Transitividade de verbo. Chamamos de regência verbal a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que o complementam. O que vem para complementar o sentido de um verbo é chamado de objeto, direto e indireto. Já viram isso, né? Já. Os verbos podem ser intransitivos e transitivos. Quando é que eles são intransitivos? Não me lembro. É quando não são direto. Ó, intransitivo. Tem nada a ver. Eita. Ave Maria, doido. Olha o famoso 5K pra tropa. 5? 5, é. No agora tá dando só 5K, pai. Não dá Aqui, trilhões. ó. Bora lá. Verbos intransitivos são aqueles verbos que não pedem complemento. São os verbos que, ao serem usados, ele tem toda a sua carga de sentido dentro do próprio verbo. Ele não precisa de um complemento para ganhar seu sentido real. Os verbos transitivos são aqueles que transitam e pedem complemento. Entre o verbo, eu tenho a presença de um complemento verbal, de um sentido, juntando a esse verbo. Como é que a gente vai identificar isso?
Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, chamamos de regência verbal a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que o complementam, que podem ser chamados de objetos direto e indireto. O que vai determinar se ele é direto ou indireto é a presença ou a ausência da preposição. Ou podem ser caracterizadas de adjuntos adverbiais, ou seja, quando eu tenho um complemento e é adjunto adverbial, ele não vai ser chamado de objeto. Isso também vai ser marcado pela presença de um verbo de ligação no lugar do verbo de ação. Primeiro, vocês sabem o que é o verbo de ação e o que é o verbo de ligação? Não. O verbo de ação é aquele verbo que determina uma ação realizada pelo sujeito. Por exemplo, correr, falar, pensar. Eu tenho o verbo de ação. É uma ação realizada pelo sujeito. O verbo de ligação, ao contrário do verbo de ação, ele indica estado. Estado, característica, qualificação em relação a esse sujeito. Quando eu digo assim, ó, Rubens parece cansado. Parecer não é um verbo de ação, é um verbo de ligação, que determina, que mostra uma característica, uma qualificação em relação ao sujeito, que é Rubens. Ele parece cansado. Cansado não é resultado de uma ação, é uma qualificação em relação ao sujeito. Cansado é um adjetivo. Sendo assim, eu estou falando de um predicativo do sujeito, que é relacionado, a gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre as orações subordinadas substantivas, que são as completivas. Que a gente vai falar que eu vou dar característica, qualificação em relação ao sujeito. Então, os adjuntos adverbiais são a circunstância em que essa ação ocorreu. Se eu digo assim, ó, Daniele respondeu a prova muito rápido. Daniele respondeu a prova muito rápido. Eu tenho responder como um verbo transitivo, porque eu pergunto para o verbo, respondeu o quê? Qual é a resposta? Prova. A prova muito rápido. O muito rápido eu tenho o muito, que é um advérbio de quê? De intensidade, e o rápido, que é de modo. Isso que está relacionado à forma como você respondeu a prova, o modo, a maneira que você respondeu a prova, é um adjunto adverbial. Certo? Ah, tá. E aí? Lenara, Flor, tô sendo clara? Está sendo Rubens, claro, professora. Nicolas, Professora, eu ainda tô confusa, professora. vamos lá. Vamos lá, me diga, tá confuso em que sentido? Nesse negócio de adverbial aí. Ó, nesse negócio de adverbial aí, o que é o advérbio? Nas classes gramaticais, normalmente, o que é um advérbio? Quer dizer que tu não sabe. Tem que, tipo, que... Peraí, deixa eu falar. Sim, eu vou esperar. Eu tô falando nada. Que tá depois do verbo, é? O quê? É que tá depois do verbo. Olha, você tem que pensar que o advérbio indica circunstância. Ele é uma partícula modificadora. O advérbio, quando a gente fala assim, advérbio, ele está junto ao verbo, mas ele também pode estar junto a um adjetivo ou junto de um outro advérbio. Então, o que você tem que pensar é o seguinte, a circunstância. Ele é um modificador do verbo em relação às circunstâncias, mas ele pode também trabalhar junto com um adjetivo e com outro advérbio. Vamos ver aqui os exemplos. Mas tem vários advérbios. Tem advérbio de tempo, intensidade, né? Isso. Olha para cá, para esse exemplo que está aqui, ó. Patrícia chegou muito cedo, certo? Patrícia chegou muito cedo. Quando eu vou fazer análise de uma oração,
Qual é a parte mais importante que eu tenho que identificar logo? O verbo e o sujeito. Primeiro, né? Tá aqui, ó. O verbo tá aqui. Se eu já identifiquei o verbo, eu sei que tudo que tá junto a ele é o meu predicado. O que restou é o meu sujeito. Chegar é um verbo. Aí ele pergunta assim, ó. Patrícia chegou. É um Quem verbo chegou cedo? transitivo ou transitivo ou intransitivo? Intransitivo. Ele é intransitivo porque ele tem sentido completo, mas aqui ele tem um complemento, não tem? Rapaz. Olha para essas duas palavrinhas, ó, muito e cedo. Cedo. Intensidade e tempo. Pronto. Eles são o quê, então? Eles são advérbios, correto? São advérbios, onde um indica intensidade e o outro tempo. Tempo. O jeito que Patrícia chegou, a maneira, a forma, o modo como Patrícia chegou, muito cedo. Olha para cá, Dani. Chegar é um verbo de ação. Chegar é um verbo intransitivo. Mas aqui ele pode ganhar a característica de verbo transitivo, direto. Direto. Nesse caso aqui, ó, o complemento, que é muito cedo, não será chamado de objeto. Sabe por quê? Porque aqui não é resultado de uma ação. Aqui é circunstancial, é como ela chegou. Se eu tenho Sim. a circunstância de como Patrícia chegou, eu tenho um adjunto adverbial, que caracteriza a forma como ela chegou, o modo. Certo? Certo. Mas se eu dissesse assim, ó, Patrícia chegou correndo. Correndo até eu corro. Patrícia chegou correndo, aí eu tenho um objeto, porque eu tenho o resultado de uma ação. Certo? O correr, ele vai estar ligado ao chegar como uma ação, o resultado da ação. E ela não vai ser adjunto adverbial. Não será. Aí ele será chamado de objeto. Tá. Agora, se eu disser assim, ó, Patrícia é muito inteligente. É muito bonito. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar a frase aqui, ó. Patrícia é muito inteligente. Para fazer a diferenciação de todos, ó. Se eu disser Patrícia é muito inteligente, olha esse, cadê a primeira coisa? Cadê o verbo? Inteligente. Pronto, tá aqui, ó. Aqui não é um verbo de ação. Ser, parecer, permanecer, continuar são verbos de ligação que indicam estado. Então, se eu tenho aqui um verbo de ligação, ó, verbo Estado da de ligação. natureza. Se eu tenho um verbo de ligação, esse muito aqui é o quê? Advérbio, confere? Uhum. Advérbio. Inteligente é o quê? É o modo. Inteligente. Se eu digo assim, ó, menina inteligente. Inteligente é o quê? Menina é um substantivo, inteligente é o quê? Característica. Se é característica, qual é o nome que eu dou para essa característica? Adjetivo. Adjetivo. Então, eu tenho, ó, advérbio e aqui eu tenho um adjetivo. Só que aqui, ó, eu tenho o verbo de ligação, fazendo o termo de ligação. Se eu tenho o verbo de ligação e eu tenho aqui, ó, uma característica, aqui não vai ser chamado de adjunto adverbial. Vai ser chamado de quê? Predicativo. Predicativo é uma característica em relação ao sujeito, mas também pode ser em relação ao objeto. Aqui nessa oração, esse inteligente é uma qualificação, uma predicação do sujeito Patrícia.
ligado aqui, Uhum. ó, pelo verbo de ligação. Tudo bem? Tudo bem até aqui. Dani, Lenara, Você já corrigiu a projeto? Já outro? oi? Você já corrigiu outra projeto? Tô corrigindo, tá tudo aqui na minha frente. É porque tem várias coisas para fazer ao mesmo tempo e mudaram algumas datas aí na escola. E aí acabou assim atropelando as coisas. E as provas chegaram para mim sexta-feira passada. E aí eu Eu tô quero. Eu quero agilizando. somar logo todas as notas logo quando saber quanto é que eu preciso tirar. Pronto, meus amores, aqui. Dani, tirei sua dúvida. Tirou. Tirou. Olha aí, viu? Regência verbal, ó. Os verbos intransitivos De não novo. exigem complemento. Isso porque são verbos que fazem sentido por si só. Em alguns casos, eles são acompanhados por adjuntos adverbiais, elementos que não podem ser considerados objetos. É o termo da oração, o adjunto adverbial, é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, negação, afirmação, dúvida, assim como os advérbios. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. Aqui são as frases, ó. Observe as frases abaixo. Respeito, Mas você já interessante explicou isso aí já. e mal. Pronto, eu tô revisando o conteúdo, tá? Preciso falar sobre isso daqui? Ah, pra mim não precisa não sei pros outros. Dani, Lenara, Rubem. Não, professor. Não, tia. Rapaz, se ninguém saber disso aí, meu filho tá lascado. Ó, as palavras. Eu não falo. Aí Depois agora, fala que é eu. regência nominal. Regência Não é, nominal. Dan? A gente falou de regência verbal e aqui a gente vai falar sobre regência nominal. Chamamos de regência nominal o nome da relação existente entre um nome, que pode ser Sujeito, adjetivo. substantivo, adjetivo ou advérbio. E os Sujeito. termos Tá bom. regidos por esse nome. Aí eu falei assim, ó, quem manda e quem é mandado. E os termos regidos por esse nome. Essa relação é sempre intermediada por uma preposição. Na regência nominal, eu tenho sempre a presença de uma preposição. No estudo da regência nominal, é preciso levar em conta que os nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos de que derivam. Conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos, conhecer o regime dos nomes cognatos. Cognatos são nomes parecidos, mas com significados diferentes. Verbo obedecer, por exemplo. O verbo obedecer e os nomes correspondentes, todos regem complementos introduzidos pela preposição a. Obedecer a algo, obedecer a alguém. Eu obedeço aos meus pais. Sempre eu Eu terei. não obedeço não, quando tenho um pai. Mas tu tem uma pessoa que é responsável por ti, criatura. Não sei quem é, não. Ó, não esqueçam vocês que essas aulas são gravadas, tá? E postadas. O que Não tem? produzam provas contra vocês mesmos. Tá aqui, ó. O problema é que a gente quase não usa essas preposições quando elas devem ser usadas. Quando a gente vai falar em relação a assistir, como é que vocês falam que estão assistindo uma série, um filme? Assistindo. Assistir, diz assim, quando a gente fala assim, eu vou já assistir a novela. Assistir a Assistir novela. a novela, assistir o filme. Não, é assistir a novela. Assistir ao filme. Porque assistir pede preposição. Só que a gente não usa. Qual é a diferença de Em um pro outro? relação ao desvio. É justamente sobre essa concordância que ele está falando. Não é a mesma coisa, não. Não, fica errado em relação à gramática. Não é errado, é um desvio, uma desconstrução. Mas a gente tem que falar que nem o. Que nem o Chico lá da coisa lá. Que nem quem? Não me lembro o nome do personagem não que fala. Ó, apresentamos a seguir Chico Bento. É, isso aí mesmo. Tem que falar igual ele.
Igual a ele, tá vendo? Ó? Igual a ele. Apresentamos a seguir vários nomes acompanhados da preposição ou preposições que os regem. Observe-os atentamente e procure sempre que possível associar esses nomes entre si a algum verbo cuja regência você conhece. Olha aqui, ó, a classificação. Admirar, Apor. admiração a, ou por, devoção a, devoção a alguma entidade, devoção a Deus, devoção para, com, por, medo de. Vocês estão vendo, olha, a concordância nominal, vocês precisam olhar para esse termo aqui, ó, admiração, que é o substantivo, ó, admiração, aversão, atentado, Eu me bacharel, lembro que eu só estudei capacidade, admiração, capacidade, medo e respeito. Eu lembro respeito. que só estudei Pronto. isso. Aqui, ó, todos eles, quando eu pensar nessas palavras aqui, que são substantivos, medo de, tenho medo de escuro, do escuro. Quando eu penso em obediência, a gente não fala, eu obedeço meu pai, eu obedeço a meu pai. Tá aqui, ó, pedindo a preposição. Todos esses termos que antecedem a preposição são nomes. Medo, devoção, doutor, dúvida. Todos eles são medos. Por isso a gente está falando de complemento nominal, que é para complementar o nome, sabendo que esse complemento sempre vai necessitar de uma preposição. Tá? Tá. Aqui é a Medo relação de dos escuro. substantivos mais utilizados. Medo de escuro ninguém tem aqui não. Eu Pode deixar a luz tudinho. Vai deixar a luz tudinho desligada e vai na cozinha e volta. E dentro do muro entra aí, ó. Eu não gosto de claridade para dormir. Minha avó é o contrário, minha avó. Ela gosta. Aqui, ó. Aqui eu já tenho uma relação. Tá vendo aí, né? Eu não acredito, não. Você Não é eu não. pra frente. É a música, tia. Digo nada quando Ô, depois Rita. me perguntar Volta, pra vocês como é que foi a desgramado. prova, você tia, gostei Volta, não. Rita, que eu Digo pego a nada. sua Bora lá, ó. casa. Aqui é a relação dos. Ali, quando eu mostrei para vocês esse quadro aqui, ó. Primeiro quadro é a relação dos substantivos que são regidos por preposição. Eu preciso de uma preposição depois desses nomes, que são substantivos. Aqui são os adjetivos, ó. Acessível, acostumado, agradável aos olhos, alheio, análogo, ansioso, apto, ávido, benéfico. Todos esses aqui, ó, são adjetivos. Existe. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma lista maior de adjetivos do que de substantivos, ó. Continua aqui, ó. Ave Maria aqui. Tá aqui, ó. Aqui é Quer matar a adjetivo e aqui é adjetivo. São esses dois quadros. E eu tô colocando somente os que são mais utilizados. Qual é o mais utilizado? Descontente acho que é o mais utilizado. Diferente também, ó. Relativo a é muito utilizado. Satisfeito, descontente, contrário, natural de. Natural Semelhante de eu também já maior, estudei já. natural de Teresina. Diferente de. Semelhança eu já estudei também já. Ó, favorável a, necessário a. É necessário, é bastante utilizado. Equivalente também. Enquanto a gente tem uma só de substantivo, dos mais usados, duas de adjetivos, olha. Aliás, adjetivo. De advérbio. Só duas. Oh, meu Deus. Eu me arrisco ir. Os advérbios terminados em mente, tendem a seguir o regime dos adjetivos de que são formados. Paralela a, paralelamente a, relativamente a. Ó, aqui foi a questão que a gente analisou. Lenara, eu não sei se você pegou a parte que a gente estava falando sobre a questãozinha do Enem. A correta é essa daqui, ó. Deixa eu marcar aqui para que você marque.
A letra B, esse que esperamos algum sinal, ela tem a função de sujeito, portanto, ela é classificada como subjetiva. Meus amores, a hora é agora. Dúvidas em relação ao nosso assunto? Agora não. Rapaz, sei não. Se surgir, estou à disposição para qualquer pergunta, questionamento, aí vocês me falam, tá? Rapaz, ninguém mais fala nada naquele grupo. Pois Rapaz, é, negócio já tô estranho. preocupado já. Eu vou Ninguém deixar mais, ele lá em stand-by. ninguém mais fala nada. O único grupo que eu vejo falando é no grupo de história. Rapaz, aquele grupo ali tem conversa, mano. E por que Eu que no não... de história tem e no meu não tem? Pois é, eu queria saber. Menino. Tem alguma coisa de errado? Eu não Mas sei enfim, meus não. amores, em relação ao nosso... Alguma coisa de errado não está certo. Pois é. deixa eu perguntar, todo mundo fez essa prova de química, das Olimpíadas de Química? Todo mundo fez, mas só quem passou fui eu e a Dani. Respeitar nós. Olha aqui, ó. Pronto. Concordância verbal e concordância nominal, regência verbal. Pronto, esse é o nosso assunto de prova. Se vocês tiverem... Mas, meu Deus do céu, eu vou bloquear vocês nesse chat. Olha As horas que tá, foi isso aí. quem tá escrevendo? Eu não tô escrevendo nada. Nem eu. Quem Só o escreveu olho. perdoou a facada. Foi a Olhe. Dani. Pronto, meus amores, ó. Aqui a gente conclui a nossa aula. Qualquer coisa vocês falam comigo lá no grupo ou no privado, tá? Fiquem à vontade. No grupo ninguém fala nada, tio. Então não precisa nem você É só perder puxar. tempo olhando em grupo. Olha, minha mãe comprou outro negócio. Não pegou outro negocinho, ó. Eu enfiei de. Cheiro.